Fala pessoal, professor Cleiton Santos, então aqui hoje venho falar com vocês sobre definição do protetor aditivo. Eu acho que você já se deparou com essa situação. O trabalhador chega até você e fala: viu, ô segurança, me dá um fone aí. E aí, você já passou por isso? Mas não é bem esse fone que ele está se referindo, né? Sabemos que ou ele está se referindo àquele abafador de ruído concha ou protetor de inserção, seja ele de silicone ou de espuma, e por aí vai. Mas cabe a nós então, da segurança do trabalho e higiene ocupacional, sabermos que para definir um protetor aditivo vai muito além de fazer uma simples continha de menos. É isso mesmo, pessoal. O que seria essa conta de menos? Você lá fez a avaliação de ruído com decibelímetro ou dosímetro, que seja, e aí simplesmente vai lá e diminui dos decibéis encontrados ali, né, bem, lá no relatório do, por exemplo, se você acessar o CA do Ministério do Trabalho, você vai conseguir acessar e ter ali a referência de quantos decibéis. Vamos ver aqui na sequência, se você ainda não viu, agora você vai ver aqui também nesse vídeo, aonde eu identifico esse número, e aí simplesmente subtraio com um número único e acabo lá fornecendo para aquele trabalhador então, daquele grupo homogêneo de exposição ou grupo similar de exposição, tá? Mas chega de papo que eu quero mostrar para vocês aqui na prática. Fica comigo que vamos aqui ver um caso de como fazer adequadamente aí a questão da definição do protetor auditivo, independentemente de se ele for inserção ou concha, tá? Mas precisamos fazer, porque existe o risco da superproteção. É isso mesmo, você já ouviu falar? Na N458, ela é uma norma europeia e ela ali traz para nós que quando baixa muito de 70 decibéis, também a pessoa fica aí super atenuada, tá? Então o nível de proteção, o nível protegido ali fica muito, mas muito exacerbado, de forma que acaba criando então um outro tipo de risco aí para o trabalhador, que é o risco de acidente. Você sabia? Não, não fique surpreso, tá bem? Porque eu estudei para chegar até essa informação. Não é algo que simplesmente falam por aí nos cursos técnicos, pós-graduação e por aí vai. Não é algo que é corriqueiro de te ensinarem, tá bem? Então aqui eu vou trazer para você uma outra norma que provavelmente você nunca ouviu falar ou ouviu falar superficialmente, que é a NBR 16077, que versa então sobre a definição do protetor auditivo, e essa norma então bebeu de fontes aí da ISO, ou seja, tem padrões internacionais, referências internacionais validadas. Então agora aqui vocês estão vendo comigo na prática aqui primeiro, para uma gestão do ruído, seja para ele, tá? Temos aqui o LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho, aplicado à social, ou também o LTI, laudo técnico de salubridade, e mesmo no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Essa regra vale para qualquer um deles, pessoal. Não basta apenas o simples fornecimento do EPI, deve-se comprovar a gestão do uso de proteção individual. Então, principalmente quando falamos na esfera aí também do LTCAT, né, quando falamos em aposentadoria especial, tá, vemos que precisamos obedecer também na trabalhista, né, mas todas aquelas hierarquias de controle. Primeiro, tentar eliminar, depois substituir, depois medidas ali também de controle coletivo, depois também administrativo de organização do trabalho e por último o EPI. Mas em ambientes industriais não é incomum chegarmos até a questão aqui do uso do EPI, né? Falando por si só, atua ainda na agroindústria, e temos aí a questão, tá, dos frigoríficos de embutido, enfim, né, e demais, aves e por aí vai. Tá? Aqui temos essa condição, devido ao processo também fábrio, né? É quase que impossível conseguirmos trazer nem para baixo de 85 decibéis. Tá? E aí, cheguei aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro passo, pessoal, olha só o que nós temos aqui no primeiro passo. Metodologia da seleção de protetor auditivo. E aí, o que você anda utilizando como metodologia? Metodologia, então, um método simples de definição, um método longo de definição, que é o correto com base na NBR 16077. Ok, se você está só fazendo uma continha de menos, fica aqui para você o sinal de alerta. Essa não é a metodologia correta para ambientes industriais. Segundo passo, então, treinamento e uso, né, conservação. Terceiro, auditoria. Quarto, procedimento de troca e registro, né, que já sabemos bem, a ficha de EPI, cautela, em alguns lugares chamam de cautela de EPI. A seleção do EPI adequada de acordo com as características anatômicas. Então vejam aqui, pessoal, o primeiro passo para definir o protetor auditivo é estudarmos ele pelas frequências de banda de oitava. Então precisamos fazer as avaliações com um audiodosímetro, porque lá eu tenho aí as frequências por banda de oitava 1 para 1. Tá? Então vou utilizar ali as frequências. E não basta isso, é só o primeiro passo.
Depois aqui, essa questão da característica anatômica fica a cargo, então, da fonoaudiologia ocupacional. Então, nós vamos definir, ó, esses 3 protetores auriculares aqui, tá ok de acordo com as frequências daquele grupo homogêneo de exposição ou grupo similar de exposição. Agora vocês verifiquem aí, então, pessoal da fonoaudiologia, a questão da anatômica também, que vai mais se adaptar. E tudo isso tem que estar registrado, pessoal. Não é simplesmente entregar por entregar. Principalmente como estamos falando aí também de documentação para uma possível judicialização do não pagamento do financiamento da aposentadoria especial, que nós conhecemos por FAI. Temos aqui então monitoramento das audiometrias realizadas nos empregados expostos a um ruído aí acima de 50% da dose. Qual que é o limite de tolerância por ruído ocupacional então, pessoal? Se eu tenho aqui, tá bem, a questão de que acima de 50% da dose eu tenho que monitorar. Se você falou 100% da dose, acertou. Então não caia naquela falácia de que o limite de tolerância para ruído é de, tá bem, 85 para 8 horas. Porque isso é só para a jornada de trabalhos de 8 horas. Porque isso representa 100% da dose para uma jornada de 8 horas, que é igual a 85 decibéis. Tá? Um caso prático, 12 por 36, vai estar na faixa aí, tá, de 82, tá? 100% da dose. Então o limite de tolerância seriam 82, um pouquinho isso, aproximadamente, arredondando ali, tá? Vai dar uma diferencinha, não me lembro agora de cabeça exatamente, mas não vai ser 85, e sim 82, 100% da dose, para uma jornada de 12 horas, ok? E por último temos a elaboração e implementação, então, do programa de controle auditivo, o nosso PCA. Olha só, pessoal, não é simplesmente entregar. Temos bastante coisa para levar em consideração na hora de fazer, então, a nossa definição do protetor auditivo. Metodologia de seleção do protetor auditivo, então, temos a questão da NBR 16077, tá? A sua última aí, revisão foi em 2021. Então, síntese de um parecer técnico. Então, tem aqui, né, o objetivo do laudo, analisar os grupos homogêneos de exposição, que estão aí acima do nível de ação 50% da dose nos moldes da NR15 e NR9, tá? For analisado então aí, então a questão da efetiva exposição dos colaboradores alocados nesses GHEs, tá? Para o agente físico ruído. Então, e aí, né, analisado então, né, feita uma análise crítica sobre a metodologia da NHO 01. A metodologia, pessoal, não é critério de referência. E eu falo isso muito especificamente lá no meu curso, inclusive tem um post aqui no meu canal do YouTube sobre a diferença dos critérios de referência da NHO 01 e da NR15. E a NHO 01, ela não tem validade jurídica, tá? Ela é orientativa, e a NR15 sim. Então, sugiro que vocês vão lá e vejam esse outro vídeo que eu tenho no canal do YouTube. E lá, então, no meu curso de ruído, tá? Eu estrincho isso minuciosamente para você aprender passo a passo, mesmo que você não saiba nada do zero. Então, tem aqui, com os respectivos limites de tolerância da NR15. Isso aqui é muito importante, pessoal. Cabe salientar, existe uma lei, tá? Que é a lei número 13.467, 13 de julho de 17, novo CPC, no seu artigo 8, parágrafo 2, que expõe que as súmulas e outros enunciados e jurisprudências editadas, então, pelo Tribunal Superior do Trabalho e os regionais do trabalho não podem restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Muito importante para nós que somos da área prevencionista, pessoal, isso aqui, porque vejo muita gente por aí querendo utilizar em caso de perícia mesmo, né, tanto perito oficial quanto assistente técnico, se bem que o assistente técnico na impugnação ele pode utilizar essa informação, tá bem? Mas o perito oficial ele não pode utilizar referenciar o que? Jurisprudências, tá bem? Acórdãos, ele não pode fazer isso para basear o parecer dele, ele tem que se reter a questão das normas regulamentadoras. Então diz aqui, né, essas questões de súmulas e outros enunciados do TST e TRT não podem criar obrigações que não estejam previstas em lei, né? Então, viés jurídico nós não podemos entrar também nesse cerne. Ah, se você falar assim, mas é a questão lá dos banheiros, dos biológicos, ou algo que já está pacificado no meio jurídico. A mesma coisa, né? Nós vamos colocar que não faz jus, não tem enquadramento na NR, e vai deixar aí a cargo do juízo também para interpretar e dar o parecer final dele. Então é isso que a gente vai fazer. Ah, e se for para o meu cliente? Tem que deixar ele ciente que na esfera jurídica, que é outra ciência e não a nossa, higiene ocupacional aqui, segurança do trabalho, tá? Lá está pacificado e pode ser que seja revertido. Então, se ele vai querer guardar ali, né, já uma quantia para isso, ok. Mas nós, tecnicamente, não podemos também laudar, levando em consideração. E aqui está a lei que diz exatamente isso. E aí, você sabia? Bacana essa lei, né? É muito bom para utilizar aqui no caso de estarmos fazendo, então, a questão de contestações periciais,
fica a dica para vocês. Trago aqui para vocês então a questão aí da norma europeia N458. Então aqui, tá, o que vou mostrar para vocês é valores abaixo de 70 dB, chegando dentro de uma orelha protegida, ou seja, com abafador, são considerados muito baixos e é uma clara superproteção. Não tem risco, obviamente, de a pessoa ter uma perca auditiva, mas tem um perigo, cria um outro perigo que é o risco de acidente, porque ela passa a não escutar sinais sonoros de alerta, por exemplo, e buzinas. Então, fiquem atentos para você não pegar lá um protetor auditivo de 24 dB, 28 dB e querer distribuir ele para todo mundo, porque vai gerar risco de acidente, principalmente naqueles GHIs em que o ruído passar muito pouco ali dos 85, 86 decibéis. Ok? Fica a dica. Aqui nós temos então um relatório de dosímetro, de dosimetria. Percebam que eu tenho aqui as diferentes frequências e a NBR 16077 ela leva em consideração a partir então de 125. Percebam que sempre vai dobrando, tá? Então depois tem 250, 500, 1, 2, 4 e 8K. Então percebam aqui, né, que ela sempre dobra. E vejam que eu tenho aqui os meus picos, aonde o ser humano tem mais perca auditiva, maior sensibilidade em 4K, tá? Fica aqui a dica para vocês, porque aonde os ambientes industriais têm maior intensidade normalmente, 4K. Então esse aqui não é um ambiente, uma indústria, ou ao menos não uma indústria aí fechada, alimentícia. É uma indústria agrícola, por isso que eu tenho aqui, ó, né, o meu nível mais alto, o nível aí entre 500 e 1K. Tranquilo? Então, vou para a próxima informação, ó, consultando aqui um protetor aí, também abafador. Vejam que em laboratório, nessas diferentes frequências, ele protege 20 decibéis. Mas e essas frequências? Também essa intensidade vai ser a mesma no seu ambiente de trabalho? Esse é o X da questão. Então, todo o fornecedor que quer vender protetor auditivo no Brasil precisa obedecer aqui, passar por teste em laboratório e a NBR 16076, tá? Mas essa daqui é para aprovação em laboratório para quem quer comercializar, beleza? Vejam que tem o LAEPI, que no caso fez o teste desse abafador. Para nós, no ambiente de trabalho, a gente vai utilizar a 16077. Então, interpretação final, tá, do resultado. Então, conforme o relatório, eu vou colocar aqui meu nível de medição em campo, que é aquele que eu mostrei para vocês logo acima aqui da dosimetria, tá? Esses valores aqui. Vou trazer, né, para minha planilha, tá, em 125, 200, 500, 1, 2, 4 e 8K. Depois vou colocar a atenuação do abafador, que está aqui, a atenuação do abafador, tá bem? Também em 125, 250, 500 e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Tem o desvio padrão, tá? Então tem aqui o desvio padrão também. Tá? E encontro isso aqui no abafador. E aí eu vou ter então a minha atenuação final. Percebam que a atenuação final ficou em 72 decibéis. Tá? Ok, porque está aí uma atenuação em que, né, nós consideramos que não tem uma super proteção. Tá? Então, qual que aqui em campo foi a proteção do protetor auditivo? 17,5. Opa, olha, aqui dá 17,5, considerando o que eu encontrei em campo. Em laboratório, quanto que esse abafador aqui protegia? 20 dB. Então lembra que eu falei para vocês que para ambientes industriais, fazer a continha de menos não é o indicado, na verdade não é o que a norma prescreve, tá? Então justamente por isso. Então aqui na verdade para o meu ambiente é 17 e não 7,5 e não 20. Então temos aqui que foi preconizado então aí a metodologia 16077. Então o nível de exposição protegido é de 69,43, diminuindo então de 86,93. Tá dizendo, porque aqui é 89 e aqui é 86. É a diferença de Q3 e Q5, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que, para descobrir aqui essa grande diferença aqui, porque aqui é Q3, aqui é Q5, e eu falo isso minuciosamente, tá, essa diferença, lá no meu curso de ruído, que tem no canal lá www.hoseg.com.br. Tá? É um tema bem técnico que demora, tá, um pouco para não nos alongarmos aqui. Lá você vai encontrar. Tá? E por que daí, na hora que eu encontro isso aqui, eu diminuo de Q5 e não de Q3. Beleza? Então, quis aqui explanar para vocês, né, como que funciona para fazer aí, um exemplo de um GHE para definir o protetor auditivo para essa situação, para esse GHE. Mas é óbvio que tem que fazer isso para todos os GHEs aí do seu programa de gerenciamento de riscos e também para os seus laudos, seja ele, tá, o LTI ou o LTCAT. Então trouxe aí para vocês como escolher então o nosso protetor auditivo segundo a NBR 16077. Sei que é um tema que é um pouco complexo, né? Às vezes você nunca ouviu falar isso, nem ouviu falar da própria NBR, ou nunca ouviu falar do método simples, método longo, NBR 16077, mas fique tranquilo, aqui eu te dei base
Tem um vídeo meu que fala aí sobre a diferença de Q3 e Q5, e lá no meu curso de ruído você consegue desbravar tudo minuciosamente. Você vai entender lá. Se você não sabe nada, se você sabe intermediário, com certeza vai te ajudar. E também tem o meu curso de protetor auditivo, que é um curso mais enxuto e rápido, direto, para você que já domina aí as avaliações de ruído, mas quer se aperfeiçoar um pouquinho nessa definição do protetor auditivo. Então, espero que vocês tenham gostado, sejam de grande valia e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de ir aqui no canal e dar o seu joinha, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.